O livro de Ezequiel, capítulo 37, descreve uma visão de Deus dada ao profeta Ezequiel de um vale cheio de ossos secos. E essa visão causa muitas dúvidas até hoje. O que eram esses ossos secos, o que essa visão significava naquela época e o que ela significa para nós hoje. Nesse vídeo vamos resolver todos esses mistérios de forma simples e clara dentro do próprio texto para que não reste mais nenhuma dúvida. Mas antes, se você quer chegar a um novo patamar de compreensão da Bíblia, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica, Gênesis, Apocalipse. Em um dos 8 módulos, você irá aprender a fazer exegese bíblica passo a passo, que é um dos assuntos mais difíceis, porém mais importantes na teologia. O curso está em promoção e o link para adquirir está aqui na descrição. Ezequiel 37, 1 e 2 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Nestes versículos, Ezequiel, o profeta, sente a poderosa mão do Senhor repousar sobre ele. De repente, pelo Espírito de Deus, ele é transportado a um vale. Ao seu redor, espalhados por toda a extensão do vale, ele vê incontáveis ossos humanos. E enquanto ele anda pelo vale, movendo-se de um lado para o outro, ele observa atentamente a cena desoladora. A quantidade de ossos é impressionante, e todos eles estão extremamente secos, indicando que estiveram ali por muito tempo sem qualquer sinal de vida ou esperança. A melhor forma de começarmos a explorar o verdadeiro significado dessa passagem é descobrindo como ela foi entendida pelos seus primeiros leitores, os israelitas. Imagine o que eles pensaram quando leram a continuação desse texto que diz: Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, enquanto Ezequiel observa a vastidão do vale repleto de ossos secos, ele ouve a voz do Senhor dirigindo-se a ele. Deus lhe faz uma pergunta profunda e enigmática. Ezequiel, reconhecendo a soberania e o poder de Deus, responde com humildade. Então o Senhor dá uma instrução a Ezequiel. Deus lhe promete que fará um grande milagre. Ele diz a Ezequiel para proclamar que ele infundirá espírito nesses ossos, fazendo-os reviver. Promete cobri-los de tendões, carne e pele, e soprar neles o fôlego da vida, trazendo-os de volta à existência. Assim todos saberão que ele é o Senhor. O profeta Ezequiel continua seu relato dizendo que, conforme a ordem de Deus, ele profetizou sobre um vale cheio de ossos secos. Ao fazer isso, houve um ruído e um movimento de ossos que começaram a se juntar, cada osso ao seu osso correspondente. Em seguida, apareceram tendões e carne sobre os ossos e a pele cobriu, mas ainda não havia espírito neles. Deus então instruiu Ezequiel a profetizar ao Espírito, ordenando-lhe que viesse dos 4 ventos e soprasse sobre esses corpos para que vivessem. Quando Ezequiel fez isso, o Espírito entrou neles e eles voltaram à vida, levantando-se como um exército numeroso. Até aqui esse texto nos deixa muito confusos, mas o versículo 11 vai começar a nos trazer algumas revelações. Observe. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Aqui finalmente começamos a ver que esses ossos são toda a casa de Israel. Saber disso é fundamental para começar a entender a incrível complexidade desse texto. Mas precisamos de um pouco de contexto para começar a entender por que o profeta fala dessa maneira. Depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel, ficou composto por 10 tribos e teve sua capital em Samaria. O reino do sul, Judá, ficou composto por 2 tribos, Judá e Benjamim, e tinha Jerusalém como capital. Em 722 a.C., o reino do norte, Israel, foi conquistado e destruído pelo Império Assírio. A população foi exilada e dispersa, o que levou ao desaparecimento das 10 tribos de Israel como uma unidade política independente. O reino do sul, Judá, persistiu por mais tempo, mas também enfrentou dificuldades políticas e espirituais. E então, em 586, Judá foi conquistado pelo Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor.
Jerusalém foi destruída, incluindo o templo, e muitos habitantes foram levados para o exílio na Babilônia. Ezequiel foi um dos muitos judeus deportados para a Babilônia. Seu ministério profético começou por volta de 593 a.C., quando ele estava no exílio. O povo de Judá no exílio vivia em uma situação de profunda desolação e desesperança. Eles estavam afastados de sua terra natal, seu templo estava destruído e sua identidade e esperança como povo escolhido por Deus estavam abaladas. Por isso, o versículo 11 continua: Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Esse texto está nos dizendo que os exilados se sentiam como ossos secos, sem vida e sem esperança, acreditando que estavam completamente exterminados e sem futuro. Precisamos entender que a situação desesperadora de Israel, como é descrita nesse texto, é resultado de um longo processo de desobediência e infidelidade contra Deus. Israel repetidamente quebrou o pacto estabelecido com o Senhor. Eles desobedeciam a esse pacto com Deus cometendo idolatria. Eles adoravam deuses estrangeiros, construíam altares a esses ídolos e até mesmo sacrificaram crianças a esses deuses. Além disso, os líderes de Israel e Judá, incluindo reis, sacerdotes e profetas, frequentemente se corrompiam, praticavam injustiças e oprimiam os pobres. E por conta disso, Deus enviava muitos profetas para advertir Israel e Judá sobre seus caminhos errados e para chamá-los ao arrependimento. No entanto, eles frequentemente rejeitavam essas mensagens e maltratavam os profetas. Em vez de confiar em Deus, os reis de Israel e Judá frequentemente buscavam alianças com nações estrangeiras para proteção e ajuda, resultando em maior dominação estrangeira. Mas o que Deus está dizendo agora é que depois de suas punições, eles terão a chance de um novo recomeço. Observe os próximos versículos. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, estou para abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Primeiro observamos que Deus promete, por meio dessa metáfora poderosa, a ressurreição e a restauração da vida ao povo de Israel que se sente morto e enterrado devido ao exílio e à destruição. Ele está dizendo que os exilados serão reunidos e retornarão à sua terra natal. A segunda promessa está no verso 14. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. A promessa de colocar o Espírito de Deus no povo simboliza renovação espiritual. Com a presença do Espírito, o povo de Israel seria vivificado e revigorado, passando de um estado de morte espiritual e desesperança para a vida. Nos versos 15 a 28, Deus deu ao povo um segundo sinal. Ele instruiu Ezequiel a pegar 2 pedaços de madeira, e em um deles Ezequiel deveria escrever: para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, e no outro, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ele deveria juntar os 2 pedaços de madeira para que se tornassem um só em sua mão. Os 2 pedaços de madeira representavam as 2 nações divididas, o reino de Judá, sul, e o reino de Israel, norte, representado por Efraim, a tribo líder do norte. A união das madeiras simbolizava a futura reunificação das 2 nações em um só reino. Agora que entendemos o que significou essa visão para os israelitas, nos perguntamos: o que esse texto significa para nós hoje? O que podemos aprender com essa visão incrível de Ezequiel? Assim como os ossos secos representam a desesperança e a morte, muitas pessoas hoje enfrentam situações que parecem sem saída e sem esperança. Este capítulo nos lembra que, independentemente do quão difícil ou desesperadora seja a situação, Deus tem o poder de restaurar a vida e trazer nova esperança. Quando nos encontramos em momentos de crise pessoal, financeira ou espiritual, podemos lembrar que Deus é capaz de transformar a nossa situação. Orar e confiar em Deus pode trazer a força e a esperança necessárias para superar as dificuldades. Observamos no texto que Deus promete colocar o seu Espírito no povo, simbolizando uma renovação espiritual. Este é um chamado para buscarmos uma renovação também em nossas vidas, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós. Devemos buscar ativamente uma vida de oração, estudo da Bíblia e comunhão com Deus, permitindo que o Espírito Santo renove e transforme nosso coração e mente. Eu espero que finalmente o significado dessa visão tenha ficado claro para você. Que Deus te abençoe e até a próxima.